Deus. Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Esta é a quinta-feira Mas desse jeito aí, irmão, dá outra oportunidade. Essa é a quinta-feira Eu tenho certeza que você vai receber a sua vitória hoje aqui, amém? Que bom, queridos, estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra. É bom servir ao Senhor, bom servir a minha igreja, sempre um privilégio muito grande. Ainda me lembro da primeira vez que eu fui convidado para pregar na quinta-feira da vitória. Meu Senhor, eu quase tive um infarto do miocárdio, né? E desde então tem sido sempre um prazer muito grande, porque todo mundo que é crente em Jesus, e até muitos que não são também, dentro do estado do Rio de Janeiro, sabem da importância que esse culto tem para a nossa cidade já há muitos anos. Centenas, milhares de vidas impactadas, convertidas ao Evangelho. Então é um prazer, uma honra muito grande para qualquer pregador compartilhar a palavra na quinta-feira da vitória. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero, de uma maneira muito objetiva, dizer a você que estará exposto lá fora alguns títulos de mensagens minhas em DVD. Então, se você quiser continuar ouvindo a voz de Deus através do meu ministério, você poderá fazer isso, adquirindo 1, 2, 3, quantos você desejar. Eu preguei na quinta-feira da vitória aqui, eu acho que foi a última que eu preguei, uma mensagem que foi muito especial, uma noite muito tremenda, chama-se Malco, Feridas Têm Propósitos. É uma mensagem muito sensível que vai lhe ajudar a entender a respeito do porquê de algumas dores da vida. Jonas, um pássaro na gaiola, uma mensagem que eu preguei aqui recentemente, num domingo, a última mensagem, inclusive, que eu preguei aqui, uma mensagem que fala sobre os desdobramentos, as dificuldades geradas num processo de desobediência, mas como a restauração é possível, a quebra dos cativeiros, das gaiolas, uma mensagem libertadora e muito importante. A troca é uma mensagem sobre a transição do reino de Israel e é uma mensagem pela qual eu tenho muito carinho. Eu espero e pretendo em Deus, se Ele me ajudar ainda, escrever algo sobre essa mensagem, um livro talvez. É uma mensagem que se desdobra de uma forma muito profética, muito tremenda. Eu tenho certeza que você vai ficar muito abençoado. Cego de Betsaida, porque tudo parece mais difícil para mim. Se você já se fez essa pergunta alguma vez na vida, há uma resposta aqui muito importante. Escola de relacionamentos e candeias acesas a quem interessa a escuridão da casa. Uma mensagem para inflamar a sua vida e lhe avivar no poder do Espírito. Amém? Amém? Vamos ao texto que vamos trabalhar esta noite. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. Eu preciso e quero com muita alegria louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Silas Malafaia, pastor Dilton Ângelo, e pelos pastores que estão aqui hoje, sobre os quais estamos debaixo da sua autoridade, com muito gosto, com muito prazer. Pastor Vicente Sabatino, pastor Rogério, todos os demais pastores aqui presentes. É um prazer sempre dividir esta tribuna com pessoas tão honradas e tão nobres em Cristo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Vamos observar inicialmente o versículo 29. Quem achou, diga forte: eu amo a Bíblia. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 30º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou,
que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quantos podem dizer amém? Quantos estão sinceramente motivados para um momento onde vamos receber a poderosa e santa palavra do Eterno? Levante a sua mão. Deu glória mais bonito que você já deu no ano de 2016. Aleluia! Graças a Deus. Nós lemos 2 versículos. Esses 2 versículos são um cartão de visita de 2 personagens. Esses 2 versículos são o início, a entrada do relato sobre 2 personagens. Um rei e um profeta. Estes 2 personagens protagonizaram uma das relações, ou eu diria até a relação mais problemática e antagônica entre um rei e um profeta em toda a Bíblia Sagrada. É verdade que as relações entre reis e profetas não costumavam ser muito boas. Não é difícil entender o porquê. Porque os reis de Israel, sobretudo os do reino do norte, propriamente o reino de Israel, com capital em Samaria, em sua enorme maioria eram homens afastados de Deus. E aí não fica difícil entender por que um profeta que tem a palavra de Deus, que vive em santidade com Deus, é odiado por um rei, se este rei não vive a mesma atmosfera, não está debaixo da mesma bênção. É óbvio que eles vão se rivalizar, porque a luz e as trevas não têm comunhão. Raramente havia uma relação amistosa entre um rei e um profeta. Não era muito comum, sobretudo no Reino do Norte. Salvo a exceção, por exemplo, de Eliseu, que foi um homem até de bom relacionamento com os reis da sua época. Basta, por exemplo, que você se lembre que ele se dispôs até a pedir algum favor ao rei, caso a sunamita desejasse. Ele fez isso como forma de retribuição ao favor que ela havia lhe feito. Ele tinha uma boa relação com o rei, chegou a ser visitado por Jeoás no seu leito de morte. Mas, em geral, as relações não eram boas, e sobretudo se nós falarmos de Elias e o casal Acabe e Jezabel, as coisas de fato eram muito difíceis, muito complicadas. Os 2 estavam vivendo a mesma época, os mesmos dias, mas submetidos a atmosferas espirituais completamente diferentes. Enquanto Elias gozava do benefício de ouvir a voz de Deus, de estar diante do Senhor, estar em sinceridade e santidade com Deus, Acabe e Jezabel estavam imersos na idolatria, completamente oprimidos, perturbados espiritualmente, egoístas, gananciosos, vaidosos ao extremo. É óbvio que esta relação não tinha como dar certo. Eles se auto-expeliam, se distanciavam. As brigas foram muitas, as ameaças foram várias. A história é enérgica, é eletrizante, ela tem pontos tensos como de um filme de aventura ou de ação intensa. Mas, quando nós começamos a ver o desenrolar desta história, se há uma coisa que fica muito clara, é como um homem de Deus, debaixo de uma atmosfera que lhe é favorável, como um homem de Deus, debaixo da bênção de Deus, é capaz de viver os mesmos dias, mas gozando de um favor, de uma provisão totalmente diferente dos demais. Olhe, nós que estamos hoje aqui, estamos submetidos a uma série de convenções sociais. Nós que estamos hoje aqui, a despeito de termos o Espírito Santo, a despeito de sermos salvos pela graça de Cristo, amanhã de manhã vamos trabalhar, temos obrigações a cumprir. Nós estamos submetidos a um calendário. Hoje é dia 21 de janeiro, é dia 21 de janeiro para quem é crente, 21 de janeiro para quem não é crente. Ou seja, nós estamos vivendo os mesmos dias, mas nós
estamos debaixo de uma atmosfera diferente. O que nos diferencia não é viver uma realidade paralela, não é viver um calendário à parte. O que nos diferencia é a atmosfera que nos envolve. Você acredita nesta palavra? Você acredita que você está debaixo de uma atmosfera diferente? Então já vai levantando a sua mão e só para se aquecer, libere um grito de vitória. A diferença era tão grande, era tão sensível, era tão perceptível, que os versos que tratam do início, da entrada de cada personagem, já merecem muita atenção e muito respeito da nossa parte. Veja o que a Bíblia está dizendo. Nós lemos juntos. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Eu quero dividir isso em duas partes. Vou começar com a primeira. E Acabe, filho de Onri. O texto está dizendo, o texto está esclarecendo com isso, que este homem chamado Acabe, que entrará no cenário bíblico, sendo apresentado como um rei em Israel, começará o seu reinado como por fruto, começará o seu reinado por resultado de ser membro de uma dinastia real. Quando o texto diz Acabe, filho de Onri, o texto está deixando claro, não estamos falando de um homem que seja o que é o que é, por nenhuma outra razão senão essa. Ele é filho de um rei. É membro de uma dinastia. Agora, congele esta informação e veja o que o capítulo 17 está dizendo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, um rei será apresentado no texto sagrado. E ele é fruto de uma dinastia. Um profeta será apresentado no texto sagrado. E a pergunta que fica é, de quem ele é filho? Em muitos casos, a Bíblia apresenta um relato mínimo ou sucinto sobre a raiz, os pais ou avós dos seus célebres profetas. Mas Elias, uma autoridade gigantesca, um profeta gigantesco dentro das páginas sagradas, não é apresentado sobre ele nenhum dado a respeito de sua família. O texto está falando que nestes dias há um rei, fruto de uma família real, e há um profeta cuja família é desconhecida, cujos pais não são apresentados. A nação lhe é dada um rei por um berço, mas a esta nação lhe é dada um profeta por uma decisão celestial. Eu quero que você se anime pelo menos com uma coisa nesta noite de quinta-feira. Eu não conheço sua família, eu não sei de que você é filho, eu não sei que sobrenome você carrega, eu não sei de onde você veio. O que eu sei é que você não precisa de berço, não precisa de sangue, não precisa de sobrenome. Se você é alguma coisa em Deus, é porque Ele decidiu que você seria. E eu não vim profetizar a uma geração que é porque é filha de. Eu vim profetizar a pessoas que serão erguidas deste tempo, porque os céus decidiram assim. Você acredita nesta palavra? Oh, expresse isso exaltando a Deus esta noite. Deixa eu dizer algo a você. Eu preciso que uma coisa fique muito clara. Eu não sou absolutamente nada, eu não tenho absolutamente nada contra. Muito pelo contrário, entendo e enxergo que Deus tem prazer em estabelecer famílias. Eu sou filho de ministro, eu sou neto de ministro. Eu não tenho absolutamente nada contra o estabelecimento de famílias sacerdotais. Eu entendo que isto é uma dádiva de Deus. Eu entendo que Deus tem prazer nisso. Mas eu preciso dizer para alguém que não goza deste benefício, que não tem esta mesma alegria, eu preciso dizer que isso não impede que Deus levante você neste tempo de quem Elias era filho da vontade de Deus entregar à nação um profeta. Então levante a sua mão esta noite. Você pode não ter sido gerado num berço profético, mas o teu berço, o teu útero é a decisão do céu de dar à terra um profeta. Como é fácil.
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Olha isso aqui. Nós lemos juntos. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar. Leia-se, entenda-se, que por detrás deste começou a reinar, há um rito. Que por detrás deste começou a reinar, há um cerimonial. Leia-se, entenda-se, que não se começa um reino num estalar de dedos. Há uma posse. Há uma cerimônia que empodera o homem. Compreenda-se que começar não é simplesmente começar. É ser empossado como? Através de um rito, de uma cerimônia, de pessoas que tenham autoridade para tal. Um rei não reina sem uma coroa, não reina sem um trono, não reina sem um cetro, não reina sem um séquito. Mas em contrapartida, a respeito dos homens que Deus levanta, veja como a coisa é muito mais simples. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: como este reino começa? Com uma cerimônia? Com um ritual? Como este reino começa? Com uma coroa na cabeça? Com um homem assentado num trono? Com um cetro nas mãos? Mas como este ministério profético começa? Com uma palavra só, está aqui. Disse. Enquanto que entende-se que um homem reina sobre uma nação, quando ele tem uma coroa na cabeça, entende-se que Deus ergueu um profeta, quando se verifica uma palavra em sua boca. Enquanto que entende-se que um homem reina sobre uma nação, quando se vê, ou quando o vê sentado num trono, entende-se que Deus deu a um povo um profeta. Quando se entende que há uma palavra do eterno em sua boca. Sabe quando vai começar? Vai começar quando Deus te der uma palavra. Não há cerimônias, não há ritos. Vai começar quando Deus te entregar uma palavra. E eu vim aqui profetizar que vai ser hoje. Hoje Deus enche a tua boca com uma palavra. Chegue na tua casa como profeta sobre os teus filhos, profeta sobre as tuas famílias. Abra a sua boca, porque vai começar quando uma palavra de Deus se enxergar na sua boca. Na verdade, nós fazemos ser muito mais complexo aquilo que Deus faz ser muito mais prático. Nós queremos que seja de um jeito muito mais complexo. E Deus está dizendo que é muito mais prático. Revista-se da autoridade e tenha uma palavra de Deus na boca. Pronto, já começou. Você pode segurar a mão de alguém agora e dizer: revista-se da autoridade, tenha uma palavra de Deus na boca. Pronto, já começou alguma coisa de Deus através de você. Palavra entregue. Palavra entregue. E quando a palavra é entregue, as coisas começam a se mover de uma maneira tão difícil, tão complicada, que o que está escrito no verso 2 é interessantíssimo. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quem está vivo, diga amém. A primeira coisa que Deus vai dizer a um homem que acabou de entregar uma palavra que não era sua, era de Deus, a primeira coisa é: retira-te daqui. Eu preciso que você concorde comigo numa questão. Nós temos uma visão muito preconceituosa a respeito do retirar-se. Porque retirar-se parece denotar covardia.
Retirar-se parece denotar fraqueza. Nós assimilamos uma ideia muito equivocada. Se você se retira, você demonstra que estava errado. Se você se retira, você quer dizer com isso que o que você falou não estava correto. Mas a despeito da palavra ter sido correta, autorizada e enviada por Deus, a ordem de Deus foi: retira-te. Você precisa entender que quando você se move pela direção de Deus, até retirada é sinônimo de avanço. Você precisa entender que quando Deus comanda os seus movimentos, até uma retirada, quando Deus está no comando dos seus movimentos, retirar-se não denota fraqueza. Existem ambientes onde você entra para dizer uma palavra e se retira no instante seguinte. Existem pessoas com as quais você se encontra para entregar uma palavra e se retira no instante seguinte. Ah não, pastor, eu acho que para Elias provar que a palavra de Deus estava com ele tinha que ficar lá, peitar a cabo e ver no que ia dar. É por isso que você está todo arrebentado. É porque você entrega uma palavra e avança quando Deus te manda se retirar. Às vezes é só tirar o pino da granada e sai da frente, porque depois é com ele. Retira. Retira. Pelo amor de Deus, compreenda. Não seja preconceituoso com nenhum tipo de movimento. Avanço, avanço. Retirada, retirada. Para cima, para cima. Recua, recua. Se a ordem vem dele. A vontade de Deus está sob um tripé. É boa, perfeita e agradável. Segure a mão de alguém agora e diga para ele: retira-te. Às vezes é preciso retirar-se. Eu tenho algo de Deus para dizer para algumas pessoas que estão hoje aqui. Você soube ouvir Deus e soube entregar uma palavra, mas agora está avançando quando Deus lhe mandou se retirar. Você só está se machucando porque está por sua conta e risco. Você só está se ferindo porque quer peitar pessoas às quais Deus disse: retire-se. Que nós temos uma visão muito errada. A gente pensa que se nós estamos com a razão, então nós vamos se calar. Se você tem a razão, Elias estava com a razão, sim ou não? Sim ou não? Se ele está com a razão, quem está com a razão vai ficar. Quem está com a razão vai arriscar o pescoço. Quem está com a razão vai expor a família. Quem está com a razão vai expor o casamento. Afinal, eu estou com a razão. Você precisa entender que o planejamento de Deus é muito mais estratégico. Deus não trabalha com kamikazes. Deus trabalha com estrategistas. Deus não está precisando de pessoas em missões suicidas. Deus não quer ver degladiações que não levem a nada. Ah, pastor, mas eu acho que Elias tinha que ficar, bater lá na porta e sangrar e morrer. Deus não está precisando disso. Todo confronto só é autorizado por Deus quando Deus entende que o resultado o glorificará de alguma maneira. Nenhum embate, nenhum duelo, nenhum confronto, nenhuma batalha será autorizada por Deus se ele não entender que será glorificado nisso. Depois de que todo esse tempo passa, depois de muito tempo, Elias aparece diante de Acabe e diz: reúne a mim os profetas de Baal, os profetas de Azera e os crentes todos no Monte Carmelo. Agora vai ter encontro, agora vai ter confronto, mas vai ter altar reparado, vai ter profeta de Baal morto e uma nação cantando: só o Senhor é Deus. Eu vim aqui dizer uma palavra para alguém. Você arregaçou as mangas? Põe-as no lugar. Porque alguns confrontos só vão acontecer quando Deus entender que Ele será glorificado nisso. Não é para você dizer o que está entalado na sua garganta. Não é porque você tem que desabafar. Você quer desabafar? Pega um travesseiro.
bota ele na cara, assim, ó, fica gritando lá. Toma banho frio, também é bom. Gelado, sei lá, dá seu jeito. Uma coisa certa, Deus veio aqui para me dizer uma palavra. Eu não vou expor nem a sua segurança e nem a da sua família para autorizar duelos que não vão dar em nada. Quantos pais, quantos chefes de família expõem a segurança da sua família? Porque não sabem se posicionar estrategicamente. Deus está dizendo, retira-te, não, eu vou ficar aqui, vou ver no que isso vai dar. Retira-te, vira-te e esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Repita para mim, esconde-te. Fraco, esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olhe Deus, esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. É interessante, duas coisas. Primeira, você precisa entender que Deus não diria esconde-te se ele não entendesse que o Querite era um esconderijo. A forma como Deus enxergava o Querite não era como habitação, era como esconderijo. Eu vou lhe explicar isso melhor daqui a pouco. Mas por hora considere que Deus diz, esconde-te. Aí Deus diz a localização do ribeiro de Querite. E Deus dá um ponto de referência, que está diante do Jordão. Todos nós aqui sabemos que um ribeiro demanda uma porção, uma certa porção de água. Um rio, uma porção de água maior. Sobretudo no caso aqui, que nós estamos falando do Rio Jordão, um rio volumoso em águas, grandioso em extensão. Portanto, Deus está então enviando, redobre a sua atenção, enviando um homem a uma porção que eu vou chamar de pequena. Porém, esta porção dá vistas, porque o texto diz que está diante, dá vistas para uma porção maior, para o Jordão. Eu não sei você, mas eu algumas vezes, eu acho que você não, mas eu algumas vezes, já fiquei olhando assim algumas porções pequenas, para as quais Deus me enviou, dando vistas para umas maiores, e perguntando assim, se o senhor é dono das duas? Eu acho que você não, mas eu, você não, mas eu já me perguntei, por que o Deus que é dono de todas as porções, escolhe enviar-nos as pequenas às vezes? Se ele pode enviar um homem a um rio com um volume, uma porção, uma extensão maiores, onde ele poderia em tese sentir-se mais confortável, mais à vontade e ser abastecido de uma maneira mais ampla, por que enviá-lo uma porção pequena? Fácil. Olha, coisa simples. Etimologia da palavra. Querite, lugar de ajuste. A chave para você entender, porque Deus não nos envia por vezes a porções grandes, porque Ele opta por enviar-nos a porções pequenas. A chave é você entender pelo que Deus preza. Pergunte pelo quê? Ensino. Deus preza pelo ensino. Pastor, mas eu acho que uma experiência num lugar largo, uma experiência num lugar espaçoso. A pergunta é, esta experiência vai te ensinar alguma coisa? Não, nada. Então não é essa a prioridade de Deus. A prioridade de Deus, sobretudo dependendo do tempo em que você está da sua vida, não é enviá-lo a porções que te acomodem, mas é enviá-lo a porções que te moldem. Aí eu não sei você, mas eu vou te dizer uma coisa. Não existe nenhuma porção grandiosa que tenha a mesma capacidade de ajuste de uma porção pequena. Eu não sei você,
Mas eu já aprendi que se aprende muito mais no choro do que no sorriso. A escola da adversidade forma campeões, mas a escola da folga e do sorriso nem sempre dá os mesmos resultados. Eu sei que você sabe que amadurecer chorando é muito mais comum do que amadurecer sorrindo. Eu sei que você sabe, e eu só vim aqui para te lembrar uma coisa: se você está num lugar de aperto, é porque este lugar tem a capacidade de moldar e ajustar na sua vida coisas que são importantes. A Deus não interessa que você sinta-se confortável, mas saia desse esconderijo do mesmo jeito que entrou. Esta fase cumprirá a sua missão, moldar e ajustar você para um tempo de coisas maiores e mais. Alguém acredita nesta palavra hoje aqui? Pega a mão de alguém, e diga: é pequeno, mas está te moldando. É apertado, mas está te moldando. Você vai sair daí melhor do que entrou. Esconde-te. Esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Veja o que o texto está dizendo. Você não pode desconsiderar isso aqui. É muito especial e importante. Porque o texto está dizendo o seguinte: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Coisa linda, irmão. Não vou te falar novidade nenhuma, mas eu preciso te relembrar isso. O que Deus fez no ribeiro de Querite foi uma inversão. O que Deus fez no ribeiro de Querite foi um negócio absurdo. Eu quero que você considere um texto, algo interessantíssimo que está escrito em 1 Reis 21, 24. Ouça. Esse texto é uma profecia contra Acabe. E esse texto diz assim: os de Acabe que morrerem no campo, as aves do céu o comerão. Deus está dizendo assim: para este homem que não está debaixo da atmosfera, da minha atmosfera, com ele funciona assim. Ele perde gente, ele perde reforço, ele perde estrutura, ele perde ajuda. Vem as aves de cima, capturam o que está embaixo e levam embora. Sobre um homem que está debaixo da minha atmosfera, embaixo, não há recurso, não há ajuda, não há suprimento. E os mesmos que vinham de cima para tirar de baixo, vêm de cima para trazer suprimento para baixo. Levante a sua mão, pelo amor de Jesus, veja se você consegue entender o que eu estou dizendo. Deus está invertendo uma lógica. Esse bicho não vem para dar, ele vem para arrancar de baixo, mas ele vinha para trazer pão e carne para Elias. Veja se essa palavra te anima. Deus está invertendo lógicas para favorecer quem está debaixo da sua. É você que está. Quem está debaixo da atmosfera de milagre? Quem está? Quem está debaixo da atmosfera de favor? Quem está? Então pega esta palavra. Uma ordem será invertida para favorecer você. Você pega esta palavra? Você crê nesta palavra? Escute o que eu estou dizendo. Porque quem só descia para tirar, quem só vinha para tirar, vai vir para entregar. Eu estou dizendo para você que existem pessoas que sempre que se aproximavam era para tirar. Mas Deus vai inverter essa lógica.
Os abutres que só tiravam vão descer para entregar pão e carne. Você acredita nesta palavra? Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus. Libere o glória da tua vitória. Esconde-te. Oh. E há de ser, beberás do ribeiro, ordenei os corvos para que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Ponto e vírgula. Foi. E habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Tem um problema aqui. Tem um problema. Porque a primeira sentença da frase diz que ele foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Ter ido ao ribeiro foi fazer algo conforme a palavra do Senhor. Mas há uma segunda sentença que não está ligada à primeira. E a segunda é que ele foi, pois, e habitou ali. Você vai ver daqui a pouco que as águas do ribeiro vão secar. E o Deus de todo recurso, o Deus detentor de todo poder, não reabastecerá aquele lugar. Uma vez seco, Elias será direcionado a um outro endereço. Mas entenda que algumas coisas ou lugares só secam, porque a ordem de Deus foi: esconde-te, e você desejou habitar. Entenda que alguns ribeiros secam e não serão reabastecidos por uma razão. Qual? Deus os entendia por esconderijo, mas você os entendeu por habitação. E Deus nunca confunde esconderijo com habitação. Esconder-se num lugar diz respeito a um tempo, a um período, a um momento. Uma habitação é uma instalação. Deus nunca desejaria que um homem se instalasse definitivamente num lugar que ele chamou de esconderijo. Você pode segurar a mão de alguém agora? Você pode dar uma olhada nos olhos dele e dizer assim: você entende por que secou? Porque senão você ficaria habitando num lugar que era só um esconderijo. Veja a nova ordem. Veja a nova ordem. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Pastor, eu acho que é só uma questão de palavra. Você acha? Deus chamou de esconderijo um lugar inóspito. Deus chamou de esconderijo um lugar onde não tinha gente. Quando Deus enviou um homem para uma casa onde uma família morava, Deus chamou de habitação. Vai, pois, e habita ali. Aqui agora é lindo. Lindo. Eis que eu ordenei, é a mesma expressão. Quando o Senhor mandou se esconder, ele disse assim: eis que eu ordenei os corvos para que te sustentem. É a mesma expressão. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Diga comigo: havia sustento no esconderijo. Diga: haverá sustento na habitação. Pastor, então eu acho que na verdade do ribeiro de Querite para a casa da viúva de Sarepta não mudou nada. Porque se no ribeiro de Querite havia sustento e na casa da viúva de Sarepta também há sustento, então não mudou nada. Se no ribeiro de Querite havia pão, havia água e havia carne, se na casa da viúva de Sarepta também haverá pão, carne e água, então o que mudou? Se o cardápio não mudou, então a fase não mudou.
Se o cardápio não mudou, então o estágio não mudou. Se o cardápio não mudou, então o nível não mudou. Ah, meu irmão, que pensamentozinho mais sem vergonha. Não. Você não pode pensar que Deus entende mudança de nível por mudança de cardápio. Você não pode pensar que Deus entende uma mudança de estágio na vida de um homem quando o cardápio troca. A chave da mudança de nível não é o cardápio, é o garçom. A chave da mudança de nível não está na comida que melhorou, está nas mãos que levavam. Olha o que está escrito aqui. Quem é que levava o pão e a carne no ribeiro? Quem é que levava? Você consegue ver Elias estabelecendo algum tipo de relacionamento com esse corvo? Bom dia, paz do Senhor, como é que está a corvaiada aí? Agora, dê uma olhada no que Deus vai fazer. É pão? É pão. É carne? É carne. É água? É água. Então mudou o quê? Mudou as mãos que trazem. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem está vivo, diga amém. Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe quando se perceberá que seu nível mudou? Não é por aquilo que você tem à mesa, não é pelo aquilo que você come, é por quem come com você. Sabe quando se verificará que o seu nível mudou? Não é quando a comida mudar. É quando mudarem as pessoas que dividem a mesa com você. Eu quero que você levante a sua mão esta noite, porque eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Não é ativar localização em cardápio, ativar localização em restaurante chique do Rio de Janeiro, que denota mudança de nível. Sabe por quê? Tem muita gente comendo comida boa com gente ruim. Tem muita gente comendo comida boa com gente traidora. Comendo comida boa e dividindo a mesa com corrupto, com mentiroso, com imoral. O cardápio pode não mudar, mas Deus vai botar gente que presta do teu lado para dividir a mesa. Eu estou profetizando uma mudança nos níveis de relacionamento. Eu estou profetizando que se verificará que você mudou de nível, não pela comida que está no prato, mas porque tem quem está sentado do teu lado na mesa. Pega a mão de alguém agora, dá uma chacoalhada nele e diz: pode continuar pão, pode ser continue carne e que continue água, mas as pessoas vão mudar ao seu redor. O que tem no ribeiro? O que tem no ribeiro? Pão, carne e água. Mas quem é que traz? O que tem no ribeiro? Pão, carne e água. Mas o que tem um homem comendo sozinho? O que é que tem no ribeiro? Pão, carne e água. Mas um homem que a única imagem que ele vê é a sua refletida nas águas do ribeiro de Querite. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Deus vai mudar esta solidão em companhia. Há um salmo lindo e poderoso que eu libero sobre a sua vida. Deus faz o solitário habitar em família. Você acredita nesta palavra? Você acredita nesta palavra? Oh, levante a sua mão. Deus te dará relacionamentos preciosos. Saia daí agora. Fim do ciclo do esconderijo. Fim do ciclo da habitação na casa da viúva. Mudei teus níveis de relacionamento. Não troquei o cardápio, mas troquei as mãos que traziam. Saia daí. Entre em Samaria. Mostre-se a Acabe.
Elias vai entrar em Samaria. Ele estava vindo de um esconderijo, passou por uma habitação e vai entrar em Samaria. Quando ele está entrando em Samaria, o texto diz que está saindo Acabe. Acabe está saindo do palácio. Ele olha para um homem chamado Obadias e diz: eu vou por um caminho, você vai por outro. Olhe isso aqui. Você vai por aí que eu vou por aqui. Pode ser que alguma erva tenha sobrevivido à margem de algum ribeiro. Qual era a expectativa de Acabe? E diga-se de passagem, uma expectativa longínqua. Que alguma hortaliça tivesse sobrevivido às margens do ribeiro. Mas Deus tinha feito muito mais. Não era mato que tinha sobrevivido às margens do ribeiro. Era gente. Pastor, você pode explicar melhor agora. Existem pessoas com uma expectativa muito pequena. Você vai surpreender as expectativas das pessoas. Alguém está pensando que a única coisa que pode acontecer de melhor nessa seca é um pé de alface sobreviver, mas gente vai sobreviver. Alguém está pensando que a melhor coisa que pode acontecer é esse país não quebrar, mas prosperar e crescer. Não dá, pois você vai contrariar as expectativas pessimistas. Vem Acabe por um caminho, Obadias pelo outro, e vem Elias entrando. Elias podia ter entrado em Samaria, ou pelo caminho onde Acabe estava, ou pelo caminho onde Obadias estava. Por qual caminho ele entra? Pelo que Obadias estava. Por quê? A resposta está quando ele se encontra com Obadias. Obadias dá uma olhada para ele e diz assim: és tu, Elias? Ele diz: sou eu mesmo. Diga para o teu chefe, que ainda hoje eu vou apresentar, eu estou na parada, estou aqui. Obadias, ele disse: o quê? Você não deve gostar de mim, eu dizer que te encontrei e que você está vivo? Deixa eu te falar uma coisa, não existe reino, nem nação, aonde Acabe não tenha te procurado. E ele ajuramentava os reis, ele apertava os reis dizendo: jura que tu não viu ele? Não vi não. Jura que tu não viu? Não vi não. Como é que eu vou agora dizer que te encontrei? Aí está a chave. Por que Elias não foi pelo caminho onde Acabe estava? Porque Obadias disse: ele está te procurando. Ele está te procurando. Se Elias vem pelo caminho onde Obadias estava, se Elias vem pelo caminho onde Acabe estava, e Acabe olha para ele, Acabe vai dizer: eu te... É por isso que ele foi pelo outro caminho, porque ele disse para Obadias: fala para ele que ainda hoje eu me apresentarei. Porque quem me escondeu foi Deus, e alguém que Deus esconde, ninguém acha, só se apresenta. Eu vou lá. Diga comigo: mostrar-se é muito diferente de ser achado. Lembra da brincadeira do pique-esconde? Você está escondido e alguém está procurando, achou. Sai do esconderijo porque foi, mas alguém se escondeu melhor. E quem está procurando não acha. E quando acaba o tempo para achar, ele sai. Mas ele saiu não porque foi achado, saiu para se apresentar. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Veja se você recebe esta palavra. Você não será encontrado, você não será achado, você não está na condição de fugitivo. Você estava escondido por Deus por um tempo, por uma finalidade, para uma razão. E só quem te escondeu tem autoridade para te mostrar. Se você sai antes do tempo, você queima etapa e perde a cabeça. Mas se Ele te revela, Ele te garante. Se Ele te mostra, Ele te sustenta. Olha isso. Quando Elias se apresentou diante de Acabe, olha isso que eu preciso encerrar. Quando Elias se apresentou diante de Acabe, Elias disse assim para ele: reúne a mim o povo no Carmelo. Eu quero os profetas de Baal e os profetas de Azer. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Ele saiu do esconderijo cheio de autoridade e deu ordem para o rei: eu quero que você faça isso, isso e isso. Se ele não se retira na hora que Deus mandou ele se retirar,
ele estaria fora da direção de Deus. Quem está fora da direção de Deus não é revestido de autoridade, ele tinha perdido a cabeça. Sabe por que ele vai olhar para o homem agora? Vai dar uma palavra, ele vai acatar? Porque quando Deus mandou ele se retirar, ele se retirou. E quando Deus decidiu revelar, Deus o revelou. E a quem Deus revela, Deus não revela sem antes lhe conferir autoridade. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Diga a ele que eu vou. Não há reino, nem povo onde ele não tenha te procurado. Ele ajuramentava aos reis. Olha isso aqui, irmão. Cadê o povo que é sustentado por Deus? Cadê? Ouça isso aqui, se você não der um glória agora, você não dá nunca mais em 2016. Ouça isso aqui. Olha o que Obadias disse. Acabe procurava os reis. O que isso revela? Que Acabe pensava que a única maneira de Elias sobreviver é se ele estivesse sendo guardado por um rei. O que Acabe pensava? Que somente um rei de uma nação estrangeira poderia guardar e sustentar Elias vivo. Se Elias está vivo, então foi porque um rei ajudou. Mas é isso que esse povo não sabe. Que os profetas de Deus não precisam dos reis para sobreviver. Os profetas de Deus sobrevivem por corvo que Deus manda, por viúva que Deus levanta. Nós não precisamos dos reis para sobreviver. A boa mão de Deus está sobre nós. Você entende esta palavra? A gente está pensando que nosso crescimento está associado ou aliado a negociatas, a acordos vis, a alianças nocivas à santidade da igreja. Eles estão perdidos, eles não sabem que nós não precisamos nos aliançar aos reis da terra para sobreviver. Nós já temos uma aliança com Deus. Preciso concluir. Agora vai ser papai, pô, olha para cá. Monte Carmelo, profetas de Baal, os Jazera não foram, altar reparado, tudo aquilo, profetas derrotados, uma ameaça se levanta, Elias foge, caminhando no deserto, pé de zimbro, pé de no ânimo à morte, sustentado, 40 dias caminhando até o Monte Carmelo, quando lá chega, dentro de uma caverna, Deus se encontra com ele, o que fazes aqui? Acabou? Não acabou. Tu ainda ungirás Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. O que Deus está demonstrando é que um homem pensava que havia acabado, mas Deus disse, vai continuar. O que é interessante é que só Deus pode fazer isso. Pergunte o quê? Pegar um homem que pensa que acabou e dizer, vai continuar. E pegar um homem que pensa que vai continuar e dizer, acabou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto Elias pensa que vai acabar, mas Deus diz que vai continuar, Acabe pensa que vai continuar, mas Deus diz que acabou. Sabe por quê? Porque Acabe pensava que ia estabelecer uma dinastia, que seus filhos e netos e bisnetos e tataranetos estariam à frente de Israel. Mas Deus já havia olhado para Elias e dito, unge Jeú, rei de Israel. Não vai acabar para você que está pensando que vai acabar, mas vai acabar para ele que está pensando que vai continuar. Enquanto Acabe pensou que se estabeleceria a sua dinastia no comando de Israel, o máximo que ele conseguiu foi botar um filho no trono. Ninguém mais do sangue de Acabe reinou sobre Israel. Eu quero que você anote esse dia e que você receba e ouça essa palavra. Tem gente na nação brasileira pensando que vai estabelecer governos e predomínios sempre tertos, mas Deus já decidiu cancelar. E quanto a você, que entrou aqui hoje pensando que acabou, Deus manda eu te dizer, vai continuar. Vai ungir rei, vai ungir profeta. Enquanto que Acabe, o texto diz que nos dias dele, um homem decidiu reedificar a amaldiçoada cidade de Jericó, perdeu os 2 filhos num empreendimento amaldiçoado por Deus. Elias gerou reis e profetas. Levante a mão em nome de Jesus.
Existem muitos ais de Deus que estão sobrevoando a atmosfera espiritual. Existem palavras de condenação. Josué ficou de pé e lançou uma palavra de condenação sobre quem desejasse reedificar Jericó. Um homem nos dias de Acabe desejou isso, perdeu os 2 filhos, mas sobre nós não recairão os ais de Deus. Nós somos aqueles que não gerarão filhos para a morte, mas que gerarão profetas e sacerdotes. Você acredita nesta palavra? Há uma continuidade para quem pensou que tudo havia acabado. Deus está reservando surpresas para o final. Um final de glória. Você acredita nisso? Ponha-se de pé do seu lugar agora em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu já vi filmes que começaram bons, se desenvolveram mais ou menos e se concluíram muito mal. É ruim demais acompanhar uma história e perceber que no final, quem a escreveu não soube fazer uma coisa boa. Mas Deus é especialista em finais. Poxa, você perdeu uma boa oportunidade de dar glória. Deus é especialista em finais. Olha o final da história. Elias passa a história inteira parecendo que está mal, escondido, habitando em casa de viúva, dentro de caverna, sempre por baixo. Jezabel o tempo inteiro fazendo ameaças, dizendo que vai matar, sempre por cima. Olha o final da história. Jeú entra em Jezreel, Jezabel está na varanda do palácio, Jeú dá um grito: se tem alguém por nós, a hora é agora. Pegam ela lá de cima, a precipitam e ela que passou a história toda em cima. Olha para Elias. A história toda embaixo. De repente vem um redemoinho, envolve um carro de fogo acompanhando. Chacoalha o teu vizinho e diga: Deus é especialista em finais. Olha para Acabe apertando, ameaçando, ultrajando, amaldiçoando. Vai para uma guerra disfarçado, entra num carro, toma uma flechada. Passa na juntura da couraça. Estava escondido, disfarçado e armado e com coraça. Mas quando Deus quer achar alguém, irmão, tomou uma flechada, sangrou no carro, morreu no carro. E o texto diz que no carro foi conduzido à sepultura. Sangrou no carro, morreu no carro e no carro foi conduzido à sepultura. Aí o Deus de finais disse assim: quando vem Elias, o redemoinho envolve. Redemoinho estava bom, não estava, irmão? Estava lindo, não estava? Mas Deus mandou um carro para melhorar a cena. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O mesmo veículo que um homem sangrou, morreu e foi para a cova, Deus pegou o mesmo veículo e acompanhou um homem para a glória. É Deus dizendo assim: não é o carro, é quem está dentro. Levante a tua mão, preciso que você entenda uma palavra. Há veículos que levaram muitos para a cova, mas levarão você para a glória. Não é o método, não é o mecanismo, é quem está fazendo e debaixo de que bênção está. Eu estou agora num momento muito importante desta reunião, porque eu lá no começo falei que estava falando sobre 2 homens vivendo os mesmos dias, mas debaixo de uma atmosfera diferente. Sabe o que confere a um homem viver tudo isso que eu lhe disse que Elias viveu? Ter uma aliança com Deus. Acabe tinha uma coroa, não lhe valeu. Um trono, não lhe valeu. Um sobrenome, não lhe valeu. Um sangue real, não lhe valeu. Quem era Elias? Filho de quem? Vindo da onde? Mas tinha uma aliança com Deus. Pergunte para mim, quem sobreviverá? Aqueles que têm uma aliança com Deus. Um futuro de glória e de vitória está esperando quem? Aqueles que têm uma aliança com Deus. Aonde está você esta noite? Que não tem uma aliança com Deus ainda, mas quer fazer uma aliança com Deus hoje aqui. Uma aliança com Deus se faz por intermédio do seu Filho Jesus Cristo.
Há um desfecho trágico lhe aguardando, mas você pode mudar o final da sua própria história. Faça uma aliança com Deus esta noite. Talvez até aqui você pensou que estava por cima, mas hoje você entendeu que estar por cima é ter uma aliança com aquele que está nas alturas. Eu estou chamando você para uma aliança com Deus. Se tem alguém aqui esta noite afastado da igreja, precisando se reconciliar com a casa do Pai, você ainda pode mudar o final da tua história. Refaça a tua aliança com Deus, porque o Deus que te abraçou uma vez vai te abraçar de novo. Ei, estou lhe dando a oportunidade de mudar o final da sua história. Estou dizendo para você que o final da sua história pode ser alterada hoje. Estou dizendo para você que alguém pode ter escrito um roteiro de derrota, de morte, de falência. Mas Deus, nesta noite de quinta-feira, pode rasgar aqui no altar o roteiro cujo desfecho era a tua morte e assinar um roteiro com final de glória. Se você está na galeria, se está lá atrás, aonde você estiver, venha fazer uma aliança com Deus esta noite. Mova-se do seu lugar. Pastor, estou constrangido de ir à frente. Olhe para alguém na direita ou na esquerda, diga para ele, eu preciso ir lá na frente, mas estou sem coragem, você pode ir comigo? Ele vai te acompanhar. Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder pela tua vida e declarar que Deus hoje muda o final da tua história. Está se movendo para o altar. Se você é um discipulador que já está cadastrado, você pode sair do seu lugar agora e acompanhar. Nós temos aqui um moço, temos aqui um senhor e temos uma senhora. Apenas discipuladores cadastrados. Venha começar a exercer aquilo que você se propôs agora. Ei, Deus vai mudar o final da tua história. Ei, você pode mudar o final desta história. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer, quero anular sentenças de morte. Esta noite de quinta-feira da vitória, Deus está fechando covas, alterando finais. Saia e venha fazer uma aliança com Deus. Ei, Elias temeu. Elias se escondeu numa caverna. Elias pediu no seu ânimo a morte. Ele era um homem de Deus. Talvez a pressão que você sofreu, talvez as ameaças que você viveu, talvez a palavra que você entregou e aquilo que você decidiu viver, criou um ambiente tão difícil que você se acuou, se escondeu, se afastou, foi embora. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, a tua história pode continuar. Você pensou que ela estava cancelada, mas eu posso dar continuidade para ela. Volta para mim hoje, volta para a casa do teu pai hoje. Está vindo mais um moço aqui para a glória de Deus. Você pensou que tinha acabado, mas eu vim dizer, não acabou. Ora machandaramacaia. Eu preciso insistir nisso aqui. Elias também se atemorizou com uma ameaça. E tem gente que saiu da igreja. Tem gente que abandonou sua posição, porque se sentiu pressionado. Ei, nosso pastor disse aqui na terça-feira, os corajosos também sentem medo. A diferença é que eles sabem suprimir o medo. Alguém te ameaçou. Você foi embora da igreja com medo do que estava vivendo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, não acabou. Não acabou, reassume o teu lugar, não acabou. Não acabou, ainda tem coisas que Deus vai fazer através de você. Volta para a casa do Pai. Relevria. Estou vendo duas moças caminhando. Quem pode glorificar o nome do Cordeiro? Vou passar a palavra ao pastor Vicente. Você ainda tem alguns segundos para poder tomar a decisão que muda